Paz e graça. Vocês sabem que o presbítero Eli já falou algo. Dia 12 de agosto é um dia muito especial para o presbiterianismo brasileiro, porque foi dia 12 de agosto. Foi numa manhã de sexta-feira, do ano de 1859, que um jovem missionário chegou ao Brasil, jovem de 26 anos, Simeton, 26 anos. Ele viveu pouco, 8 anos de ministério. Ele disse uma frase bonita agora, ele para mim, 8 anos que valeram 100. Você já imaginou isso? Um jovem de 26 anos, faleceu aos 33 anos, está sepultado em São Paulo, fez questão de ser sepultado no Brasil, um jovem americano de uma família nobre do seminário de Princeton, dos Estados Unidos. Ele chega a um país grandioso, imperial, reinado por Dom Pedro II. Olha o que ele escreveu. É um lugar lindo, o mais singular e radiante que eu jamais vi. Estou pronto para desembarcar, relatou Ashbel Green Simeton em seu diário. Ordenado pastor há poucos meses, ele chegou à capital do Império, na época Rio de Janeiro. Eu estou falando isso também, ligando com outra coisa, porque nunca chegou tanto americano no Rio de Janeiro do que nesses dias, né? E ontem a declaração do presidente mundial das Olimpíadas falaram assim, que coisa linda essa cidade, uma coisa inusitada, inusitada. Eu sei que as notícias do Rio para nós muitas vezes chega de violência e tal, mas vou dizer para vocês, uma cidade bem cuidada igual ao Rio, eu conheço cidades em todo o mundo, não tem nada igual. Não tem Paris, não tem Toronto, não tem Estados Unidos. Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. A gente tinha que... É que brasileiro gosta de falar mal das coisas, mas é bonito, né? Então, você imaginar o que foi essa chegada desse jovem naqueles dias. Eu fico assim, imaginando o brilhantismo dele e adorando a Deus por isso, né? Você vê, foram quase 2 meses de viagem até o início da realização do seu plano de servir a Deus em solo brasileiro. O belo Brasil descrito por Simeton possuía seu lado também obscuro, né? Por quê? Porque naquele tempo, homens, mulheres e crianças ainda eram obrigados, e havia também a escravidão ainda, né? Eram obrigados a trabalhar para os grandes senhores. O país atravessava uma crise em relação à saúde pública, doenças como tuberculose, considerado o mal do século XIX. A febre amarela causava transtornos, a sérias preocupações, mesmo após a superação de uma epidemia de cólera. Porém, alguns fatores contribuíram, de certa maneira, para a chegada de Simeton ao Brasil, como um processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro e o anseio por reformas mais profundas na sociedade. Sabe que muitos protestantes já haviam pisado em solo brasileiro, contudo, as tentativas foram todas fracassadas, já que a coroa portuguesa não via com bons olhos a presença de protestantes em sua maior colônia católica. Em 1859, Simeton encontrou uma terra que já desfrutava de certa liberdade religiosa e aceitava a presença de protestantes em seu solo. É muito interessante que Deus já planejou isso naquela época. Então, foi uma coisa muito maravilhosa a chegada de Simeton. Eu fico assim, pensando o que foi esse período, né? Mas o que mais me chama a atenção é um jovem de 26 anos, sair de um país para ser um missionário aqui. Que grandeza, né?
não é... Hoje tanta gente com medo, né, de alguns países. Eu estou falando desse negócio de doença, cólera, muito difícil, as dificuldades todas. Então, hoje nós estamos dando graças a Deus porque o que aconteceu. Quantos anos faz já? Faz tempo. 151 anos. Então, que essa história fique aí registrada, 12 de agosto. Uma vez eu preguei numa igreja no Nordeste, igreja presbiteriana, 12 de agosto. Então, a igreja que não quis esquecer a data da chegada de Archibald Graham Simonton ao Brasil. 12 de agosto, 1859. A chegada de um missionário que mudou em 8 anos a história de um país, né? Um jovem cheio do Espírito Santo. Muito bem, nós estamos hoje olhando para um paradigma de redenção. O livro de Ruth é um dos mais belos livros jamais escritos na terra. Uma vez eu estava assistindo uma palestra de um professor da USP, chinês, que veio para trabalhar num projeto de engenharia atômica da USP. Dentro do projeto que o Brasil estava já estudando isso. Esse jovem chinês, ele era muito impressionante, porque, de repente, descobriram logo que ele era um cristão, e ele foi fazer estudos bíblicos. E um dos estudos que ele fez, Christian Shen, o nome dele, foi sobre o livro de Ruth. E ele contou que, num congresso mundial de literatura, onde havia muitas pessoas incrédulas e ateus até, alguém leu o livro de Ruth, mas não disse que era da Bíblia. Leu como um livro de poesia de amor. Quando terminou, ele foi aplaudidíssimo. E as pessoas perguntaram onde foi quem escreveu isso. E eles concluíram: é o mais belo texto de amor jamais escrito. Ele disse: está no livro que vocês rejeitam, a Bíblia. O que é impressionante no livro de Ruth, que é uma história de amor, mas é um livro que não usa nenhuma única vez a palavra amor. O livro é amor do começo ao fim, sem usar a palavra amor. 2 livros que eu acho muito pitoresco na Bíblia é Ruth e Esther. O livro de Esther é o único livro da Bíblia que não tem a palavra Deus. E Ruth é o único livro da Bíblia que não tem a palavra amor. Interessante isso. Então, Ruth é um livro que fala de amor, e Esther é um livro que fala de Deus. Quer dizer, Deus consegue fazer uma coisa, o Espírito Santo consegue fazer algo, falar sobre o assunto sem usar a palavra. Isso é uma riqueza da própria literatura. Outro fato muito incrível em Ruth é que o que me chama muita atenção, e isso eu não posso esquecer disso, é que Juízes termina dizendo: naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Então, a última palavra de Juízes é: não tem rei. E a última palavra de Ruth, se você quiser ler, você vai ver, é surpreendente. A última palavra é Davi. Juízes termina dizendo: não tem rei. Ruth termina dizendo: agora tem Davi. Então, isso é muito incrível na forma que o Espírito Santo construiu a palavra. São 4 capítulos, mas são 4 capítulos belíssimos.
e riquíssimos. É uma história de amor, porque Ruth é uma história de redenção. Como o meu foco é redentivo, é o aspecto da redenção de Deus, eu quero observar que a chave para eu falar de redenção é falar do Redentor relacionado com Ruth. E o Redentor, o nome dele é Boaz. Interessante que Boaz significa o Redentor. O que é belo em Ruth é que todos os nomes têm um significado. Cada nome tem um significado. No hebraico, os nomes têm significado. Então, você vê que o livro de Ruth ele é metafórico e ele é brilhantíssimo no sentido de nos curar de nós mesmos. Porque ele fala de redenção. Por exemplo, ela casa com Boaz. Boaz é o Redentor. Ruth, o nome dela significa amiga. Ela, amiga, casa com o Redentor. Há uma questão da amizade com o Redentor, né? Ela é marido e ela é a amiga, né? O que impressiona é isso também. Deixa eu te dar alguns dados. Por exemplo, você pega o filho, Ruth terá um filho. Lembra o nome do filho? Obed. Obed significa o servo. Interessante, o Redentor, a amiga geram o servo. O servo gera Jessé. Jessé significa o presente de Deus. E gera Davi. Davi, o predileto, o amado, o mais amado. Então, o que você tem? Você tem uma sequência de nomes. Agora, olha de novo. Eles são de Belém. Belém significa a casa do pão. Na casa do pão, falta o quê? Pão, porque está com fome, né? Então, Belém é a casa do pão. E é incrível. O chefe da família chama-se Elimeleque, que significa Deus reina. Por causa da falta do pão, eles vão para Moabe. E ficam 10 anos em Moabe. E Moabe, Elimeleque e Noemi significa minha doçura, né? Agora, Elimeleque significa Deus reina. Deus reina é casado com a doçura. O Deus reina é casado com a doçura, vão morar em Moabe. Moabe é uma terra de maldição. Moabe, os moabitas são os descendentes daquele problema que houve com Ló, do incesto lá. É uma terra complicada, né? E Deus vai lá e de lá resgata uma mulher chamada Ruth, que vem para a terra da promessa. É a primeira grande abertura do Deus da graça que vai procurar alguém no mundo gentil. E um mundo gentil que é fruto do pecado, do erro. E Ruth, que não pode ser do povo de Deus, se torna do povo de Deus. Ela se converte ao povo de Deus. E gente, é tão impressionante para falar de salvação, porque é a mensagem da graça. Ruth é alguém que não é de Israel, e ela se torna mãe de Jesus. Deu para entender isso? Num povo que tudo tem que ser basicamente só do povo de Israel, agora ela vai e tira, e ela vem para se tornar a mãe de Jesus, uma moabita, né? Isso é uma surpreendente realidade da graça de Deus. Já é o evangelho para os gentios. Quer dizer, Deus chama o estrangeiro para fazer parte do plano da salvação. Isso é graça, não é mérito.
Isto é, Deus não é prisioneiro do sangue puro. Deus é sangue, Deus quer a fé pura, é a conversão real. Então é um texto de salvação. Então Deus reina, é o nome de Elimeleque, Noemi, minha doçura, e eles têm 2 filhos. E aqui que complica um pouco, porque o filho dele chama Mahlon. Mahlon significa o desfalecido, o fraquinho, o magrinho. Mahlon significa cheio de ossos. Devia ser magro mesmo, né? E o Quelion? O Quelion significa doença, o adoecido. Agora comece a imaginar por que o Espírito Santo usa essas coisas para fazer um texto desse. Então, a fome, os filhos são o desfalecido e a doença. Ruth significa a amiga, porque os 2 casam, um casa com a Ruth, que é a minha amiga, e outra casa com a órfã, significa aquela que dá as costas. Uma é aquela que se aproxima, e outra é aquela que abandona. Tudo isso tem uma mensagem para nós. E o que é mais incrível, porque o sofrimento vem porque eles acabam morrendo, não têm filhos. E aí Noemi resolve mudar de nome, diz, não, meu nome não é mais Noemi, meu nome vai ser Mara. Mara significa amarga, né? A doçura fica amarga, né? Então, isso aqui é uma simbologia muito grande. O grande perigo nosso é que quando nós perdemos o governo de Deus, a gente, em vez de ser doce, acaba ficando amargo. Tem muita gente azeda por aí, né? Vai ficando azedume. Aí Ruth tem uma experiência incrível, porque a Noemi diz assim, olha, eu vou voltar para a terra, porque está começando a ter pão lá, está começando produção, vou voltar. E vocês fiquem aí, vocês podem ficar, vocês não podem ir comigo, porque eu não tenho filhos para vocês mais, eu estou velho demais, não vou mais me casar, então, e mesmo que eu me casasse, tivesse filhos, vocês não iam esperar por eles, então, Deus abençoe vocês. E Ruth toma uma posição preciosa. Ela diz, olha, onde você for, eu irei. O teu povo vai ser meu povo, eu aceito este povo. E o seu Deus vai ser o meu Deus. Que decisão essa mulher toma? E porque ela toma essa decisão, ela encontra Boaz. Isto é, ela se torna o projeto de Deus que vai dar o Salvador lá na frente. Ruth. Ela é a mulher de Boaz, que é o Redentor. É o Redentor. Então, é uma história de salvação. Agora, escolher, o que me impressiona em Ruth é o seguinte, você imagina Ruth escolher isso. Porque o nome da mulher, da sogra, já tinha mudado. De doçura, ela falou, não, meu nome é Mara. Meu nome é amargurada. É amarga. Agora, você imagina eu chegar para Ruth e falar assim, Ruth, qual é o nome do teu marido? E ela diz, doença. E o teu cunhado? Fraqueza. E a tua concunhada? Aquela que vira as costas. E o teu sogro? Morreu. Ele é o... Deus morreu. Deus reina, morreu. Ótimo. E a tua sogra? A dona amargurada. Deu para entender? E ela, no meio dessa história, diz assim, o teu povo será meu povo. Eu aceito o Deus de Israel. Aceitar o Deus de Israel na hora da vitória é ótimo. Mas aqui a história parece tão contraditória, mas Deus invade a história de Ruth e Deus traz a ela a redenção. E redenção é a palavra fundamental
o livro de Ruth. Por quê? Porque ela precisa ser redimida. É uma história de redenção. E aqui acontece a presença de Boaz. Boaz já é um sujeito mais idoso. Interessante que Ruth escolhe, não importa a idade dele. Quer dizer, toda a escolha de Ruth é uma escolha, parece contraditória. Ela decidir por este povo, depois de decidir pelos campos de Boaz, e decidir por Boaz, decidir pelo projeto de Deus na vida dela, e ela entra na grande história da redenção da graça. Para mostrar, muitas vezes, que não é uma questão da aparência, mas a questão do propósito. Eu vejo, assim, muitas mensagens em Ruth, mas uma delas também que eu vejo é o aspecto de que ela coloca o propósito de Deus acima de todas as convenções sociais. Porque ela é jovem e ela cria uma história dentro do projeto de Deus e acaba se tornando a avó, né, do rei de Israel. Tudo isso é uma história gloriosa. Veja, ela é mãe de Obed, que é mãe, que Obed, que vai ser o pai de Jessé, que vai ser, quer dizer, ela vai ser bisavó, isso, né? Bisavó de Davi. Uma bisavó que entra no projeto de Deus na história de Israel. Que história linda é essa? Só esse aspecto do caráter redentivo, e você vai ver que este é o grande segredo de tudo isso. Boaz é tocado por uma verdade incrível, que é a presença desta jovem andando nos seus campos. Eu quero que você observe os 4 capítulos em 4 movimentos. É como se fosse um cenário. O primeiro capítulo é Moabe. O segundo capítulo, eles estão nos campos, acontece nos campos de Boaz. O terceiro capítulo é no eirado. E o 4º capítulo é na casa de Boaz. Veja que os 4 capítulos têm alguma coisa a ver com a redenção. Vamos colocar então a ideia, Boaz, o Redentor, tá? Vamos pegar Ruth como a gentílica que precisa estar relacionada com o projeto do Redentor, porque o meu foco hoje aqui é salvação. Então vamos colocar Boaz, Cristo, Redentor. Ruth, a gentílica, a estrangeira, que não faz parte do povo de Israel, mas que precisa de redenção. E ela está... Qual é a distância dela de Boaz? No capítulo 1, ela está longe de Boaz, está em Moabe. Moabe é um significado do mundo. Moabe é o lugar da corrupção, da idolatria, da morte. É em Moabe onde morre Elimeleque. Deus reina, morre, quer dizer, Deus não está reinando. A ideia é que perdeu-se o reinado, o governo, o patriarca da família, perdeu-se o governo, longe de... É como se eu estivesse me distanciando no capítulo 1, longe de Boaz. É o lugar da doença e o lugar da fraqueza. Por quê doença? Porque é lá onde está Quilion e Malom, certo? É o lugar da amargura, onde a doçura perde a doçura e se torna amargurada. Quer dizer, em Moabe é o lugar onde Noemi perde
todos os referenciais e se torna amarga, para mostrar para nós que longe de Boaz e longe da terra é o lugar da tristeza. Deu para entender isso? Longe de Cristo, tristeza. Longe de Cristo, doença. Longe de Cristo, fraqueza. Longe de Cristo, sem rei em Israel. Longe de Cristo. E o pior de tudo, longe de Belém. Longe da casa do pão. Belém, casa do pão, pode ser um símbolo para nós da igreja, o lugar onde nós nos alimentamos. Mas não tem pão na casa do pão, né? Mas de repente Deus traz pão para a casa do pão. Então vamos voltar para Belém. Então o primeiro capítulo é esse distanciamento, certo? Quando ela volta para lá, elas voltam agora sem marido, só as duas mulheres, uma muito idosa e uma jovem bela. Eles voltam para lá, eles precisam encontrar o Redentor, aquele que vai resgatar, aquele que vai comprar a sua história. E Boaz, ele entra como aquele que compra a história de Ruth. Eu gosto de, ele está muito ligado a uma mensagem que o pastor Rodney pregou esses tempos atrás aqui, que me chamou muita atenção a mensagem que foi levantada. Aliás, acho que foi o Ricardo que pregou sobre Ruth. Eu achei incrível quando ele usou uma expressão que a redenção inteira foi comprada. E aquilo me veio uma frase assim: ele comprou a minha história. Preste atenção nisso que eu vou falar. Ele comprou a minha história. E quando eu entendo a história que ele me comprou, o que me veio à mente é o seguinte: ele comprou o meu passado, mas ele também comprou o meu futuro. Deus comprou o meu futuro. Deus comprou todas as vitórias do meu futuro. É uma compra completa. Então Deus mudou a história de Ruth e mudou o futuro de Ruth. Deus comprou o meu futuro. Gente, é algo surpreendente o que é redenção. Redenção, gente, é algo glorioso. Toda dívida que estava contra nós foi comprada por Ele naquela cruz. E a maior dívida que estava contra nós é o seguinte: nós estávamos condenados à morte por causa do pecado. E quando eu falo a morte, gente, preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Se vocês entenderem o que falar, isso muda a vida de vocês para sempre. Existe a morte natural. A morte natural, qual é? Todos somos finitos. Então existe uma morte natural, como existe a morte da semente. Então nosso corpo não é eterno, nós não recebemos um corpo glorificado, existe a morte natural. Karl Barth, um dos maiores teólogos da história, ele diz que existe a morte natural, que é por causa da finitude, e a morte factual. O que é a morte factual? É a morte por causa do pecado. Porque Adão e Eva pecaram. Então, nós morremos eternamente. Mas tem uma coisa. Cristo, naquela cruz, ele morreu a morte natural. Seu corpo era finito. Mas ele não precisava morrer a morte factual, porque ele não tinha nenhum pecado. Ele morreria só a natural. Mas na cruz ele morreu a factual. Sabe por quê? Porque naquela cruz ele morreu a minha morte. Factual, morreu a tua morte. Ele morreu a nossa morte. Para que você, que está nascido de novo e é filho de Deus, morresse só a morte natural, que é um dormir e um acordar. A outra, ele já morreu. Por isso que Jesus disse, passou da morte para a vida. Agora é algo triste. Quem não é nascido de novo, quando ele morre as duas. Eu vou dizer uma coisa como pastor.
Não tem mais coisa mais triste do que você ir a um funeral de pessoas totalmente depravadas. O ar é horrível, porque você está diante das duas mortes. Não há nenhum sorriso. Essa é uma morte terrível. Mas ele morreu a nossa morte. Por isso, para o cristão, morrer é só dormir e acordar. Para o não cristão, morrer é feio, porque ele não aceitou que Cristo morreu no lugar dele. Gente, isso é tão tremendo. Por isso você tem que evangelizar as pessoas que você ama. Por isso você tem que orar e jejuar, dizer: Pai, eu preciso que essa pessoa seja salva. George Miller orou 50 anos pela conversão de 3 amigos. Eles só se converteram depois que ele morreu, mas eles se converteram. Ore, 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 para que todos sejam salvos, mais pessoas sejam salvas. Esse é o grande segredo. Eu vou dizer para vocês, quando Deus dá uma revelação dessa verdade, eu, se eu não fosse convertido, me converti agora. Porque entender o que Cristo fez. Então, a maior dívida contra nós, condenado à morte eterna, eu compro a morte dele. Essa é a que o Redentor fez. Comprou todo o direito do céu. Ele não tem direito ao céu, eu compro para ele o direito. Por isso que agora o Pai diz assim: o que é meu é teu. Por isso que Jesus disse: para que onde eu estou, estejais vós também. O lugar é seu. Vou preparar-vos lugar. Tem uma casa para você. Eu já preparei. Pode vir, filho. Aí morre o primeiro cristão do Novo Testamento, que é Estevão. Ele levanta os olhos e vê o céu aberto. O céu não está fechado. O céu não está fechado. Sem Cristo, morte factual mesmo, céu fechado. Céu fechado. Céu fechado. Estevão, céu aberto. E Jesus à direita do Pai. E ele se levanta. Para quê? Para receber Estevão. Para a casa do Pai. Vê o que é vitória. Ele comprou. É Ele que recebe você. É Ele que recebe você. É Ele que recebe você. Você foi comprado por Ele. Porque onde eu estou, estejais vós também. Isso é redenção. Então, Jesus é o nosso verdadeiro Boaz. Ele compra todo o direito da terra. Gente, é tão incrível isso, porque quando o Boaz vai comprar, ele quer comprar o direito de Ruth, quer comprar o resgate, quer resgatar. E tem um parente que tem prioridade na terra. E o cara quer a terra lá para comprar, para resgatar. Mas daí Boaz diz assim: só que tem o seguinte: Elimeleque deixou os filhos morreram e tem a filha, a nora dele que está aí. Quando você compra, Ruth tem que ir junto. Noemi tem que estar junto, fazia parte da tradição da época, porque tem que preservar a história, preservar a herança dos nomes. Ele diz: não, nesse caso não, nesse caso eu não quero não. Fica então, você resgata, você é o próximo da lista, você resgata. E ele diz: então eu resgato e eu declaro agora que eu caso com Ruth, ela será minha esposa. Que coisa, história linda.
E Deus pega isso, história da redenção e de salvação. Boaz, ele escolhe Ruth. Incrível, né? O que é a mensagem? Cristo diz: eu quero você. Eu redimo toda a história, mas eu quero você. E aí tem uma história que penso ser uma história muito bela, que Jesus, como noivo, está falando já da noiva, a igreja, né? Então Ruth aí entra como um símbolo, uma metáfora tão bela da igreja que casa com Cristo, o noivo. Ele redimiu a igreja. E a igreja vem da onde? De Moabe. Moabe, terra da idolatria, terra do pecado, terra do excluído. É de lá que vem. Aonde Deus tirou a igreja? Do mundo dos gentios, né? E agora o judeu tem que entrar na igreja também para fazer parte. Você vê que coisa incrível. Então a história da igreja é a história de Ruth. A história de Boaz é a história do Cristo que redime. Então, quando você chega agora ao livro de Ruth, você tem uma maravilha para você compreender. Por quê? Porque tudo aqui é uma questão de uma comunhão, né? Então, Boaz é o Redentor. Agora você vai lembrar o que eu disse no capítulo 1. No capítulo 1, Ruth está longe, está em Moabe, está longe de Boaz. Então pega isso em relação ao Redentor, longe do Redentor. Capítulo 2, ela está nos campos de Boaz, está pegando o quê? As espigas. E ela pega espigas, ela diz: eu vou sair para lá e vou pegar as espigas. Por quê? O pessoal trabalhava o dia inteiro, e tem uma lei que Deus colocou lá em Levítico, o seguinte: quando você cair as espigas, não é para pegar de volta, mas para deixar para o pobre e para o estrangeiro pegar. Quer dizer, não pode ter, você imagina, cai uma aqui, não é para pegar, está na Bíblia. Isso daqui é para aquelas pessoas que são pobres, vêm e vão pegar. Então Ruth vai, ela sabe dessa lei, que acho que Noemi deve ter ensinado para ela, é lógico, e você vai pegando e nisso, por acaso, a Bíblia diz, por causalidade, ela acaba entrando nos campos de Boaz. Que causalidade abençoada, né? Porque ela não sabe quem é o dono dos lugares, ela entra nos campos de Boaz. E por causalidade, que é uma coisa jesuicidência, que a gente fala, Boaz vê ela e faz uma pergunta: quem é ela? Ela veio de Moabe, ela é moabita, e conta a história de Elimeleque. Alguém sabe a história. E a coisa mais maravilhosa ainda, sabe o que ele faz? Ele fala, na hora que ela chega, fala para ela, não ir em nenhum outro campo, só nos campos de Boaz. O que Jesus está dizendo para nós aqui de redenção? Para de ir para todo quanto é lugar, pula para lá, pula para cá. Você não tem que ficar procurando por aí, não. Venha nos campos de Boaz. Tudo que você precisa está aqui. É por isso que o crente, o cristão, gosto de usar mais a palavra o cristão, não tem que ficar pulando para lá e para cá, não. Tem gente procurando em muitos campos por aí e está se queimando, está entrando nos campos da idolatria, do esoterismo, e vai para lá e vem para cá. Meu pai tinha uma frase que vocês mais idosos sabem: macaco que pula muito quer chumbo. Não é isso, não? E fica pulando galo podre, aí cai. E tem gente que procura e procura, e tudo quanto é campos. Aqui tem uma mensagem para mim e para você. Procura nos campos de Cristo, os campos de Boaz. E aí Boaz diz assim: e na hora que ela vier, deixa cair mais espigas. Olha a bondade de Cristo. Senhor, eu estou vendo, então você vai
para a igreja e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Deus fala assim para os anjos: derruba mais espigas. É tanta coisa que Noemi fica: você foi onde que deu tão certo hoje? Eu fui nos campos de Boaz. Assim, Deus foi maravilhoso com você, porque não é tão fácil pegar a espiga assim. Né? Aí você lê os campos do mundo, né? Pega os livros, é muito difícil isso, muito difícil isso. Aí quando eu leio que é tão difícil, você lê a filosofia, a sociologia, a psicologia, tudo é difícil para lá, é difícil para cá. Eu falo: vocês não conhecem os campos de Boaz. Os campos de Boaz é fácil. Porque ele diz: solta mais espigas. Entenderam que a vida em Cristo é o melhor campo? Só que você não pode ficar só nos campos de Boaz. Porque no capítulo 3, ela já está mais em comunhão, perto do Redentor. Só que não casou ainda, né? Mas só que ela recebe tanta riqueza de cevada que ela chega e vai para a casa de Noemi, e ela está mais impressionada. O que foi que aconteceu? Só ele gostou de você, né? É um outro nível de comunhão. E no final ela se casa. Aí ela não precisa mais dos campos, porque agora ela tem não só o que Boaz dá, ela tem agora o que Boaz tem. E ela tem mais do que Boaz tem. Ela tem Boaz. E esse é o capítulo 4. É quando você está não apenas recebendo as bênçãos de Cristo, mas quando você está em intimidade com Cristo. E o que é dele é seu. Capítulo 4. É a redenção total. Na casa do Pai, na casa de Cristo, na comunhão com Cristo. Viu a metáfora da salvação? O livro inteiro é sobre redenção. É uma metáfora incrível sobre o nosso relacionamento com o Redentor. E me chama mais uma atenção agora, que vai gerar Obed, que vai gerar o servo. E o servo gera o presente de Deus, que gera o rei. O rei é o líder. Olha que lindo. O rei é neto do servo. Porque Deus quer que os líderes nasçam do servo. É preciso ser servo para ser líder. Olha que metáfora incrível aqui. Gente, é uma coisa incrível. Aí você chega hoje no mundo, as pessoas falam em administração, liderança servidora. É preciso ser um servo para ser um grande líder. Isso é a grande marca da administração e da psicologia organizacional hoje. Aí eu falo: Deus já falou isso lá em Ruth. Para gerar um rei, ele gerou um servo antes. Não tem jeito. A Bíblia ganha de goleada de tudo que se descobre hoje. Nos campos de Boaz tem o que você precisa. É que a gente não descobriu isso. A gente vai lá, descobre, espera um pouco, mas isso já tem aqui, está aqui. Né? É inesgotável isso. Então, você tem aí princípios de administração, princípios de liderança e, acima de tudo, princípios da redenção de Deus. E aqui uma mensagem para mim e para você. Qual a nossa ênfase? Se você vê que eu estou falando de cor a coisa aqui, eu queria até ler com vocês e mostrando isso ponto a ponto, mas é que isso está tão povoando aqui na minha mente que daí não dá tempo, né? Mas olha, eu quero mostrar mais uma coisa, algo incrível. Quer ver? Quando você vai no livro de Ruth, que é ilustrativo, você vai ver que o primeiro capítulo dura 10 anos. 10 anos em Moabe. O segundo capítulo
é um dia. O terceiro capítulo é uma noite. E o quarto capítulo, a vida inteira. Você vê? Aqui eu estou longe, 10 anos. Mas olha como que é rápido. E agora Deus quer uma vida. Ruth, você não... Deus cura a memória de Moabe e Deus reescreve o futuro dela numa vida com Boaz. Deus não dá ênfase na sua vida quando você está fora do governo de Deus. Mas quando Ele multiplica você no Redentor, Ele multiplica uma vida de amor. Um livro que não fala sobre amor, é uma história de amor, onde Deus multiplica uma história de amor na casa de Boaz. O que me chama a atenção na redenção é que redenção é intimidade, é comunhão com Boaz, é comunhão com Deus. Deus invadiu a história de Mara também. A história de Ruth é a história de Mara e restaurou Noemi. Ela que diz, meu nome não será mais Noemi, mais doçura, mas será amargurada. Quando Deus coloca o Redentor na família, Ele redime, ela volta a chamar Noemi, porque Deus restaura a doçura que se perdeu. É Cristo em nós que restaura e tira as nossas amarguras de Moabe. É Deus que reescreve a nossa amargurada vida de Moabe e coloca no território da doçura de Cristo. Voltou a doçura. Deus restaura Noemi através do Redentor. E ali na semente do Redentor, dá um rei a Israel. Esse rei de Israel viverá sobre o reinado de Deus. Noemi, de alguma forma, historicamente, né, ela é aquela que assume uma história de redenção ali também. Interessante que aqui não aparece a realidade de Noemi biologicamente, né? Mas espiritualmente, ela é aqui a tataravó, né? Que marca sinais de redenção, né? Assume uma história, ao ponto que Deus diz, Deus te deu uma nora que é melhor do que 7 filhos. Que coisa! Ela é tua filha. E quando nasce Obed, diz, Deus te deu um filho. Noemi pode sorrir outra vez. Deus redimiu a história dela, né? Algo que ela pensou que a vida dela só ia terminar em tragédia, termina com uma declaração pública, dizendo, você ganhou um presente de Deus, que vale mais do que 7 filhos. Então, o teu futuro não será, você não é mais a mãe da doença e da fraqueza. Você é mãe da geração dos reis de Israel. Que honra que Noemi recebe. Que história é essa, gente? Que história é essa? Porque ela tinha se casado com Deus reina. E sabe como termina a sua história? Deus reina. E vai continuar reinando. Porque o meu Deus é o Deus de Israel.
E ela, que é casada com Deus, reina, é a tataravó de o rei segundo o coração de Deus. Não é redenção isso? Estou entendendo que beleza que tem isso? Parece que a gente dança no meio desse negócio. A história de Noemi é uma história de doçura, de vitória em todas as áreas. Ruth atinge, gente, o projeto, o âmago do coração de Deus. Ela soube enfrentar as amarguras. Ela viu que a história dela é uma história amargurada. A história mudou, mas Deus não mudou. Deus não deixou Noemi ser vencida pela amargura, preservou o nome do seu marido e do seu estilo de vida. Meu Deus reina. Eis o paradigma da terapia de Deus em Noemi. E essas mulheres atingem o projeto de Deus. Ruth acaba se tornando o grande instrumento de Deus para curar a sogra, né? Isso é muito interessante. E ao invés de ser a mãe do filho da doença, ela se torna a mãe do servo, que é gerada pelo Redentor. E pela sua vida, agora Deus tem um servo para gerar um rei de acordo com o seu coração. É bênção para Noemi. E isso abençoa o povo de Deus. E acaba sendo bênção. Ruth e Noemi acabam sendo bênçãos para todas as nações do mundo. Porque nela se cumpre a promessa de Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós somos abençoados com a bênção do Deus de Israel. Por quê? Porque ela optou em renunciar a si mesma e a sua própria história para receber na vida dela a história de Deus. Eu vou onde você for. Eu vou assumir a história de Deus no seu povo. O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. Eu renuncio à minha própria história para entrar na história de Deus. E na história de Deus, eu descobri a minha história. Então, caminhar com Cristo, ser redimido, é fazer parte da história da salvação de Deus. Deus mudou a nossa história. Amém? Eu creio que aqui podemos terminar. Eu quero dar uma lida do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. Interessante. E será afamado em Israel o nome deste. Veja a importância. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama. Interessante que aqui aparece a palavra que te ama, né? Eu estou falando que aqui não aparece a palavra amor no sentido da história do amor de Boaz e Ruth. Mas agora eu vi que aparece bem no final essa palavra que te ama, né? O que gosta de você. Pelo menos na minha tradução resolveram colocar que te ama. Diz que essa palavra amor não aparece aqui, né? Na tradução tem que colocar porque ela te valoriza, ela te considera, ela te honrou, né? O deu à luz
e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Olha que assumiu um caráter de avó. Quer dizer, ela assume a história. É a resgate da história. As vizinhas lhe deram nome dizendo: a Noemi nasceu um filho. Veja que coisa. É tão salutar isso, que ela vai ter que dizer o seguinte: eu não tenho herança, eu não tenho filhos, mas as vizinhas estão dizendo: Deus te deu um filho. Através de Ruth. Quer dizer, a mulher que não tem história, Deus deu história. A mulher que não tem futuro, Deus dá um futuro. A mulher que pensa assim: não tenho marido, não tenho filhos, não tenho história, serei esquecida e nunca mais alguém lembrará do meu nome. Noemi, você está enganada. Nós estamos no ano 2016. E esta manhã estamos falando dela. Ela nunca podia imaginar isso, né? Que alguém ia falar dela. Quantos 1000 anos depois, Deus restaurou a história dela. Se ela pudesse olhar aqui, 2016, olhar daqui para ela e nossa, todo mundo falando de mim. Você imagina o que é essa história? Então, a redenção, quando o Redentor entra na sua vida, ele muda o seu futuro. Nós não sabemos o que falarão de nós nos próximos séculos. Quem vai lembrar de nós? O que nós fizemos em Cristo e para a glória de Cristo? O que você deu a Deus valeu na sua vida. Então, quando a sua vida se liga com o Redentor, o seu futuro todo é mudado. O futuro todo de Noemi foi mudado. Deus te deu um filho. As vizinhas disse: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, o servo. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Raão. Raão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Se você pegar agora Mateus, vai continuar e vai chegar em Jesus. Raiz da geração de Jessé. Raiz da geração de Jessé. Raiz de Davi. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a história da redenção. Deus é Salvador. Amém? Coloque-se diante dele. Pai, obrigado por esta palavra. Que o teu Espírito continue trabalhando em mim e em cada um de nós. Obrigado, porque Cristo veio como nosso verdadeiro Boaz. Comprou a nossa história. Não quer apenas que a gente esteja nos seus campos, recebemos as bênçãos, mas quer uma intimidade maior conosco para que nós tenhamos tudo o que Ele é, e tudo que Ele tem, e tudo o que Ele faz. Somos a noiva que vem de Moabe,
vêm da terra da destruição para viver em Belém, a casa do pão, e nos alimentar plenamente da vida de Cristo. Cristo é glorioso, Cristo é tremendo, e nós oramos por louvor da tua glória e graça. Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Amém. Tem um pontinho só que eu esqueci, que eu queria completar. Quando Boaz está junto com Ruth, sabe o que ela faz? Pega o pão, mergulha no vinho e dá para ela. Dá para lembrar alguma coisa ou não? Né? Quer ver? Acho que está aqui, só para vocês verem. Capítulo 2, versículo 14. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Dá para lembrar alguma coisa? Não. Até nisso tem aqui na Bíblia, né? Amém? A gente vê quanta coisa, é uma riqueza a Bíblia, né? Vocês concordam? A gente mexe, mexe e parece que não para, né? 4 mulheres aparecem: Tamar, Raabe, Ruth e Betsabá. São 4